Pegar o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª aos Coríntios, Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 3. Quem achou? Diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Amém e amém. Fique com sua Bíblia aberta aí. Nós vamos estudar um pouquinho aqui este livro maravilhoso. Nós acabamos de encerramos um livro agora no curso de teologia, que era Bibliologia, justamente sobre a Bíblia Sagrada, como ela surgiu, quais foram os autores, quanto tempo foi escrito, e vimos a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Então todos os livros que estão na Bíblia estão aqui porque são de extrema necessidade para a nossa vida espiritual. Nós aprendemos que existiram vários outros livros fora do que estão na Bíblia, escritos por autores cristãos, mas que não foram canônicos ou não foram reconhecidos como livros inspirados. Os que estão na Bíblia, os 66 livros que nós temos na nossa Bíblia, são os livros que foram inspirados pelo Espírito de Deus, que Deus soprou no espírito dos homens e mulheres de homens de Deus, dos homens de Deus, que escreveram de acordo com a inspiração divina. E não é diferente este livro nesta noite, a carta de Paulo aos Gálatas. Toda carta, todo livro na Bíblia tem um tema principal, e o tema desta carta é a carta da liberdade. A carta de Paulo aos Gálatas fala da carta da liberdade, não da libertinagem, mas da liberdade. Lá no capítulo de número 6 ele vai falar sobre isso. Capítulo de número... Não é o capítulo 6, depois eu acho aqui e falo para vocês. Ele fala que fomos chamados à liberdade, não useis, pois, da liberdade para dar ocasião ao pecado. Então é a carta da liberdade, capítulo de número 6. E há um consenso entre os estudiosos da Bíblia, que esta carta de Paulo aos Gálatas, ela tenha sido escrita lá por volta do ano 49 depois de Cristo, logo após a primeira viagem missionária de Paulo. Todos nós sabemos que Paulo foi chamado à obra missionária no capítulo de número 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus, estando ali os homens de Deus, profetas, doutores e mestres, jejuando e orando, o Espírito de Deus disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eles são enviados à obra missionária. E Paulo, quando termina a sua primeira viagem missionária, acredita, alguns estudiosos, que logo após a sua primeira viagem missionária, ele escreve esta carta lá por volta do ano 49. Se for verdade o que pensam e dizem os estudiosos, é bem provável que esta tenha sido a primeira carta de Paulo, a primeira carta paulina. Agora, esta carta ela tem um detalhe interessante nela. Qual é? A maioria das cartas de Paulo, são 13 cartas que ele escreveu, a maioria dessas cartas Paulo ditou. Paulo não escreveu com o seu próprio punho, com a sua própria mão. Paulo sempre tinha consigo um escriba, um amanuense, um copista, alguém que escrevia as cartas que ele ditava. A grande maioria das cartas, por exemplo, carta de Paulo aos Romanos, quem escreve é um homem chamado Técio. Escreve, Paulo dita e ele escreve. Mas esta carta, quem escreve
é Paulo com o seu próprio punho. Ele escreve com sua própria mão. Paulo está tão apressado, desejoso de escrever esta carta, fazendo aqui uma defesa, a defesa apologética do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé, da verdadeira graça, que Paulo não dita, ele escreve com o seu próprio punho essa carta. Ele vai dizer isso, vamos conferir. Estamos no culto de estudo, no capítulo de número 6 e no versículo de número 11. Ele vai dizer aqui: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão. Alguns pensadores e teólogos, quando dizem que Paulo diz que com grandes letras, eles dizem aqui que Paulo tinha um problema de visão. Não sei se vocês prestaram atenção, que eu fui ler a Bíblia aqui, eu tive que levantar, não era costume fazer isso, né? Que eu estou com um problema no meu olho direito, vou fazer uma cirurgia agora, dia 18, se Deus quiser. Mas Paulo tinha um problema na visão, e para ele escrever as letras, ele via tudo grande, ele teve que escrever com letras grandes. Por isso que ele diz: veja quão grandes letras eu vos escrevi com minha própria mão. Então esta carta não foi uma carta ditada, mas foi uma carta que Paulo decidiu escrever com seu próprio punho. Foram poucas as cartas que Paulo escreveu diretamente. E por quê? Porque Paulo decidiu escrever essa carta com sua própria mão. As igrejas da Galácia do Sul foram fundadas por Paulo, como já vos disse, em sua primeira viagem missionária. Se você ler Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, você vai encontrar aí Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Eram as cidades que compunham esta região geográfica chamada de Galácia do Sul. Por isso que ele escreve a carta aos Gálatas. Eram as igrejas que estavam nestas cidades aqui: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E chegou ao conhecimento de Paulo que falsos mestres tinham se infiltrado nestas igrejas e se apoderado de tal maneira dos irmãos, da fé dos irmãos, que estava desviando esses irmãos da fé. Esses falsos mestres tinham se infiltrado dentro das igrejas da Galácia, estavam pregando um falso evangelho, a tal ponto que eles estavam desviando os irmãos da sua primeira fé. Não tem coisa pior do que um falso evangelho, do que um falso ensino. A Bíblia Sagrada diz que o falso ensino, a heresia, ele é como um fermento que faz levedar a massa toda. Os falsos mestres que tinham se introduzido dentro desta igreja, dessas igrejas da Galácia do Sul, eles estavam espalhando um falso evangelho, misturando lei e graça. Estavam ensinando que aqueles irmãos, para serem salvos, eles precisavam se circuncidar, guardar o sábado, guardar a lei, porque a graça não era suficiente para salvá-los. Eles precisavam aceitar Jesus como Salvador de suas vidas, mas também precisavam ao mesmo tempo guardar a lei de Moisés, quando na verdade Jesus já tinha cumprido a lei de Moisés. Jesus, ele não veio destruir a lei, mas veio para cumprir. Então Jesus já tinha cumprido toda a lei, e agora não se precisava mais observar a lei para ser salvo. Mas estes judaizantes que tinham descido de Jerusalém e se introduziram como falsos mestres dentro da igreja da Galácia, estavam ensinando os irmãos dessas igrejas que eles tinham que servir a Jesus, mas também tinham que observar a lei. Vamos ler capítulo 1, versículo 6. Capítulo de número 1, versículo de número 6. O apóstolo Paulo vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Veja bem, da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e quereis transtornar o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Então, estes falsos mestres estavam espalhando um falso evangelho, diferente do evangelho que Paulo antes tinha pregado para eles. As boas novas de Cristo, irmãos, dizem que os pecadores podem ser perdoados e ir para o céu por causa do que Jesus Cristo fez por ele na cruz. Nós não podemos acrescentar mais nada ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Você, para ser salvo, você, para alcançar a graça de Deus, você não tem condições de acrescentar nada ao sacrifício de Cristo. Você pode conservar aquilo que você já recebeu de Cristo, mas ao sacrifício da cruz nós não podemos acrescentar nada. Ele foi completo, perfeito e total, e de uma vez para sempre. Portanto, as boas novas da salvação pela fé em Jesus Cristo são a mensagem mais importante do mundo. Esta mensagem transformou a vida de Paulo, por meio de Paulo transformou a vida de outros, e no entanto agora esta mensagem genuína do Evangelho estava debaixo de ataque, estava sofrendo ataque por falsos pregadores e por falsos mestres. E Paulo, que era o pai espiritual dessas igrejas, estava determinado a defender a verdade do Evangelho, a defender o verdadeiro Evangelho. Paulo estava determinado, repito, a defender o verdadeiro Evangelho. Então, quando Paulo vai escrever esta carta aos Gálatas, ele vai primeiro fazer uma defesa do seu ministério. No capítulo 1, versículo de número 2, ele vai dizer: a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então ele vai primeiro fazer uma defesa do seu ministério. Por quê? Porque não só aqui, para as igrejas da Galácia, mas também para as igrejas de Corinto, muitos cristãos judaizantes, falsos mestres, diziam que Paulo era um falso apóstolo, que Paulo não andou com Cristo, que ele não viu a Cristo, ele não viu Jesus operar, que ele foi um apóstolo gerado fora do tempo. Então estavam tentando desacreditar o ministério apostólico de Paulo. Paulo então vai fazer uma defesa do seu ministério. Segundo, ele vai mostrar a origem da sua mensagem. Está no capítulo 1 e no versículo de número 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a origem do evangelho que ele tinha recebido, ele não tinha sido ensinado a receber aquele evangelho. Mesmo que ele não tivesse andado com Cristo, ouvido a Jesus Cristo e visto a Jesus, o evangelho que Paulo recebe, ele recebe direto através da revelação de Jesus Cristo nosso Senhor. Todas as cartas de Paulo, as cartas paulinas, são a base de toda a mensagem doutrinária que a igreja tem. Se não existissem as cartas de Paulo na Bíblia, a igreja não teria base doutrinária para resolver os problemas da igreja. Toda a base doutrinária que a igreja tem só tem porque estas bases estão nas cartas paulinas. E Paulo recebeu o seu evangelho direto de Jesus Cristo. Por mais que ele não tivesse andado com Cristo e nem visto a Cristo,
Paulo recebeu o seu evangelho de Jesus. A origem da sua mensagem não era de homens, mas era do próprio Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai falar da motivação, do seu evangelho. Está no capítulo 1, versículo 5. Eu já li com vocês esse texto, já li, que ele vai falar o que é que motiva o seu ministério. Enquanto Paulo pregava o evangelho para a glória de Deus, os mestres judaizantes pregavam para a sua própria glória. Você nunca vai ver Paulo usurpando a igreja, pregando o evangelho por interesse. Pelo contrário, Paulo, como aconteceu em Corinto, às vezes vai abrir mão do seu direito apostólico, de receber uma ajuda financeira para sustentar o seu ministério, porque aquela igreja de Corinto não tinha essa visão, e Paulo tinha que trabalhar com as suas próprias mãos para poder se autossustentar, porque a igreja de Corinto, mesmo tendo sido uma igreja gerada pelo próprio Paulo, não tinha coragem de mantê-lo ministerialmente. É por isso que ele mesmo vai fazer uma defesa do seu direito de ser assalariado no ministério, lá no capítulo 8 e 9 de 1 Coríntios, citando o texto que está no Antigo Testamento: não atarás a boca ao boi que debulha. Ou seja, enquanto o boi estiver debulhando, trabalhando, ele também tem direito de participar ou se alimentar. Mas ele não faz isso, ele abre mão desse direito, porque a igreja de Corinto é uma igreja que não tem capacidade de reconhecer o ministério do seu próprio pai espiritual. Paulo vai escrever dizendo para eles: quanto mais eu amo vocês, eu sou menos amado por vocês. Porque a igreja de Corinto não tem esta visão de ajudá-lo. Então ele vai despojar. Mas os mestres não vai despojá-las. Mas os mestres judaizantes não. Pregavam o evangelho por interesse. Pregavam para a sua própria glória. Enquanto Paulo buscava a glória de Deus, esses mestres buscavam sua própria glória. Paulo cita isso lá em Gálatas, no capítulo 6, versículos 12 ao versículo de número 14. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Eu já li um versículo, mas nós vamos ler de novo. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha própria mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, veja bem, aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem, ou seja, para se autoglorificarem em vossa carne. Aí ele vai dizer: mais longe de mim, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então veja que Paulo está dizendo: este que vos pregam a circuncisão, querem fazer isso para dizer assim: eu ganhei esse, eu ganhei aquele, para se autogloriar. Eu não, longe de mim esteja em gloriar-me. E se eu posso me gloriar, disse Paulo, gloriar-me-ei na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, esses falsos mestres, eles eram o que nós chamamos de pescadores de aquário. Quem são os pescadores de aquário? São aqueles pastores que não saem para ganhar crente, para evangelizar. São aqueles pastores e obreiros que pescam crente nas igrejas dos outros. Pesca crente nas igrejas dos outros, que os outros já ganharam. Eles vão lá, aí chega e faz aquelas propostas. Você está há quanto tempo lá na Assembleia de Deus? Estou há 10 anos. Pastor Arnaldo não te consagrou ainda ao presbitério? Não. Então venha para cá que eu te consagro ao presbítero. São os pescadores de aquário. Deus não nos chamou, irmão, Deus nos chamou para pescar alma e não para pescar em aquário. Mas esses homens aqui, eles não ganhavam perdidos, eles roubavam convertidos. Ou seja, eles tentavam minar, tirar Paulo do coração dos irmãos das igrejas que o próprio Paulo fundou, e tentavam se autogloriar, roubando essas pessoas para si. No capítulo de número 1, versículo 6, Paulo vai expressar a sua aflição
ao ver os gálatas abandonarem o evangelho da graça. O evangelho que nós servimos é o evangelho da graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós não vivemos o evangelho da lei, mas o evangelho da graça. Mas esses irmãos, que um dia eram pagãos ou foram pagãos, que foram evangelizados por Paulo, ensinados por Paulo, doutrinados por Paulo, ensinados sobre a graça de Cristo, agora estava abandonando o evangelho da graça. E Paulo vai ficar aflito com isso, porque os gálatas estão abandonando o evangelho da graça. Lá no versículo 6 ele vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou admirado. É como se Paulo estivesse olhando, trazendo para os nossos dias, para alguém que está na igreja, tem 10, 15, 20, 30 anos de crente, e depois desse tanto tempo de crente, se perde seguindo falsas doutrinas, falsos ensinos ou falsos pregadores. Paulo está dizendo: eu fico maravilhado que tão depressa, ou seja, tão facilmente vocês têm se deixado ser enganados, tão facilmente têm passado do evangelho da graça para outro evangelho. Paulo fica aflito com isso. Isso é muito perigoso, irmão. E nós estamos vivendo este tempo. Infelizmente, nós estamos entrando numa era muito difícil. Nós estamos entrando numa era onde a linha entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho é muito tênue. Se você não for um estudante da Bíblia, se você não se tornar um crente que gosta de ouvir, ser ensinado na escola bíblica dominical e culto de ensino, muito facilmente, daqui para frente, muitos cristãos serão enganados por um falso evangelho, por uma aparência de verdadeiro evangelho, para satisfazer a si mesmo, decaindo-se como estes do evangelho da graça. Porque uma coisa é existir um evangelho, outra coisa é existir o evangelho da graça. E Paulo está dizendo: maravilho-me, ou seja, fico surpreso em ver vocês se afastando tão rapidamente do verdadeiro evangelho. Pela graça, os gálatas foram salvos. Agora eles retrocediam, deixando a graça e voltando para a lei. Ora, se eles mesmos já tinham sido retirados da lei, agora estavam retornando para a lei. Irmão, aprenda uma coisa aqui. Eu tenho visto nos meus 30 anos de crente, principalmente nos últimos 10 anos, eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus naufragarem na fé, depois de muitos anos de crente na igreja. E não é só crente não, eu tenho visto pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas naufragando na fé, retrocedendo. Nós precisamos entender uma coisa, e você precisa guardar isso. Isso tem que ser como uma baliza no teu coração. O importante na caminhada de fé não é começar, o importante é como você está terminando. Tem pessoas que se autogloriam no ano de crente. Eu tenho 50 anos de crente. Eu lembro quando lançou a pedra fundamental dessa igreja, eu estava lá. E se gloria das coisas do passado, das coisas que viveram. Mas hoje, se bater um raio-x espiritual da vida de muitos desses crentes, você vê que esses crentes estão acabando mal. Começaram bem, mas estão acabando mal. Nós temos que começar, e na caminhada de fé, a gente nunca começa bem. Por que a gente nunca começa bem? Porque quando a gente vem para o evangelho, a gente não conhece as coisas do evangelho, a gente não conhece as coisas da graça, a gente não conhece as coisas do Espírito. Então a gente age como menino, fala como menino, se comporta como menino. Mas nós não podemos ser meninos a vida toda. Nós temos que ser adultos espirituais, atingir a maturidade. Então o final da minha fé, eu tenho que estar melhor do que quando eu comecei a minha fé. Mas aqui na vida dos irmãos da igreja da Galácia estava acontecendo o contrário.
Pela graça os gálatas foram salvos, mas agora retrocediam, deixando a graça e voltando para a lei, abandonando a liberdade em Cristo pelo legalismo da lei. Os cristãos da Galácia não estavam apenas mudando de religião ou mudando de igreja, estavam abandonando, nem era mudando de igreja, estavam abandonando a própria graça de Deus e ao mesmo tempo ao Deus da graça. Veja, eles não estavam, repito, mudando de religião, mudando de igreja, estavam abandonando a própria graça de Deus e ao mesmo tempo ao Deus da graça. Meu irmão, nós só estamos aqui esta noite porque a graça de Deus nos sustenta. Você só está de pé porque a graça de Deus te sustenta. Você só é salvo porque um dia a graça de Deus te alcançou. Você foi laçado pelos laços da misericórdia de Deus. Se fôssemos olhar aqui no nível humano, nenhum que está aqui esta noite prestava. Do púlpito à porta, eram miseráveis. As nossas obras eram como trapo de imundície. Se fosse alguém te medir ao nível de homem para homem, talvez alguém nunca te desse nada. Mas Deus olhou para você, pela sua graça, te banhou, te deu um banho de graça, te purificou no sangue de Jesus, te encheu do Espírito Santo, e agora nós vamos rejeitar a graça e ao Deus da graça. E às vezes tem muita gente na igreja que ele acha que está na igreja porque ele merece estar na igreja. Ele acha que a igreja não pode sobreviver sem ele, sem ela. Não, se eu for embora e não dou mais o meu dízimo, a igreja vai morrer. Quem disse? Essa igreja tem 87 anos, essa aqui, local, tem 87 anos, irmão. Quantas pessoas entraram e saíram e ela está de pé até hoje para a glória do Senhor Jesus? Então tem pessoas que acham que são insubstituíveis. Não existe ninguém insubstituível. Ninguém, nem o pastor Arnaldo e nenhum de vocês aqui, nenhum de nós. O mínimo que Deus tem para colocar no nosso lugar é 7.000. Eu já disse isso aqui. Elias falou: eu fiquei só, mataram meus pais, não tem ninguém mais, só eu fiquei como profeta. Aí Deus falou: não, Elias, desce aí do monte, porque eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de 7.000 são os joelhos, não, 7.000 joelhos não, está errado. 7.000 são os joelhos que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram seus pés. Você sabia, irmão, que Deus tem um exército no anonimato? Nós temos aqui as pessoas que recebem a oportunidade na igreja e se destacam. Mas você sabia que Deus tem um exército anônimo? Que quem Ele chamou para fazer não fizer, Deus levanta o exército anônimo para fazer a obra dele. Deus tem. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então não abandone a graça, não deixe a graça e nem abandone ao Deus da graça. Porque quer queira que não, nós só estamos de pé porque a graça de Deus nos sustenta. Quando Paulo, Deus colocou um espinho na carne, e ele mesmo disse: era um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava de dia e de noite, por causa das revelações que eu recebi. Mas eu orei 3 vezes a Deus: Deus, tira o espinho, e Deus me disse 3 vezes: Paulo, pare de orar, eu não vou tirar o espinho na carne, é para a tua salvação. Mas tem uma coisa, Paulo: a minha graça te basta. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabia, irmão, que tem luta na vida do crente que Deus nunca vai tirar? Tem luta que você vai com ela para a sepultura. Por quê? Porque essa luta que te deixa de pé, que te faz orar, que te faz jejuar, que te faz ficar firme. Só que tem uma coisa: Deus não tira a luta, mas também não tira a graça. Ele te sustenta pela graça, Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te dá ânimo. Oh, glória ao nome de Jesus. Paulo, ele vai nos mostrar que a vida cristã é vivida pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Ninguém é salvo pelas obras, irmão. Presta atenção uma coisa: se você é um crente salvo, você tem obras. Existe muito crente que vai perder a salvação porque é uma árvore sem fruto. Jesus disse: por que está essa árvore ocupando o lugar inutilmente? Corta e joga fora. Mas as suas obras não te salvam.
Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Agora Timóteo diz que quem tem fé tem obra. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas não são as obras da lei. Não é porque você jejuma, não é porque você vem ao culto 3 vezes por semana, não é porque você é dizimista que você vai ser salvo. Isso é uma consequência de salvo. Você foi salvo na cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumada, a obra foi completa. Oh, glória ao nome de Jesus. No capítulo 3 e 4, Paulo vai nos mostrar qual foi o propósito da lei. Que Deus usou a lei para nos conduzir a Cristo. A lei era uma espécie de professor que nos ensinaria como chegar a Cristo. Paulo está dizendo, vocês estão voltando para a lei, mas a lei foi apenas um aio. A lei foi apenas um professor que Deus usou para vos conduzir a Cristo. Agora vocês já alcançaram Cristo, agora querem voltar para a lei, quando a lei foi apenas um propósito, quando a lei foi apenas um professor que vos ensinou a chegar a Cristo. A salvação jamais poderia ser decorrente da obediência à lei. Irmão, ninguém no Antigo Testamento conseguiu guardar a lei. 623 pontos da lei no Antigo Testamento, na lei mosaica, ninguém conseguiu cumpri-los, senão Jesus. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. A história vai dizer, a tradição rabínica vai dizer que o máximo que um judeu conseguiu cumprir da lei foi 200 e alguns pontos, e ninguém mais. E quando Tiago escreve dizendo que se alguém tropeçar em um ponto da lei, ele é culpado de todos os outros pontos da lei. Ninguém foi capaz de cumprir. Então como é que agora Jesus, depois de cumprir, eles querem voltar para a lei? Paulo está dizendo, não, meus irmãos, a lei é apenas, Deus usou a lei para vos conduzir a Cristo. A lei é um professor que vos ensinaria a chegar a Cristo. A salvação jamais poderia ser decorrente da obediência à lei, pois a lei não traz bênção, apenas maldição. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículos 11 e 12. Gálatas capítulo 3, versículos 11 e 12. Ele diz aí, ó: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Entende? Tem pessoas que acham que é mais crente do que outro, porque ora mais, porque jejua mais. Não, irmão, nós não somos justificados pelas obras. O texto vai dizer aqui, ó: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo, versículo 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja que Paulo ele vai falar isso aqui, não está aqui no esboço, mas eu estou lembrando, se não me falha a memória, vou achar aqui Romanos, no capítulo de número 7, eu acho que é 7, ele vai falar aqui no versículo de número 7 a seguir, Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está ensinando que antes dele ouvir a lei, é como nós, antes dele ouvir a lei, antes dele ouvir conhecer os 10 mandamentos, ele não sabia o que era cobiçar, ele não sabia o que era adulterar, ele não sabia, porque ele não ouviu a lei. Mas ele diz que no momento em que ele ouviu a lei, e a lei disse não cobiçarás, aí a carne dele, a carne humana, ficou aguçada para cobiçar. E fala isso aqui, a continuação do texto, ó: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos as coisas do mundo e achava que era certo, não sabia que era errado. Por quê? Porque nós não conhecíamos a lei. É diferente do crente que agora aceitou Jesus.
conheceu o Evangelho, foi discipulado, foi ministrado, foi ensinado. Se ele fizer agora, ele faz sabendo que está errado. Mas antes ele estava vivendo no tempo da ignorância. Então Paulo está dizendo: quando eu não conhecia a lei, e a lei não dizia não cobiçarás, então eu não tinha o pecado, porque o pecado estava morto em mim. Mas quando eu conheci a lei, então a lei despertou em mim o pecado. E era o papel da lei. O papel da lei era justamente esse: despertar o pecado. Por quê? Porque se você não tem consciência do pecado, você também não tem consciência de arrependimento. Se você não tem consciência de pecado e não tem consciência de arrependimento, você nunca vai procurar Jesus. Então o papel da lei era justamente despertar o pecado e usar, ser um professor para te conduzir a Cristo. Então para que serve a lei? Para revelar o pecado em nós. Já li aqui. Vou dar um exemplo para vocês, até já dei em outra pregação. O jovem rico, irmão, ele tinha tudo o que alguém poderia desejar. Sim ou não? Ele era rico. E ele era muito rico. Então, materialmente falando, este jovem tinha tudo que um homem poderia desejar nesta terra. Porque ele tinha tudo, materialmente falando, mas estava insatisfeito. Veja que mesmo ele sendo rico, tem crente, irmão, eu acho interessante, estão abandonando Jesus para ganhar dinheiro. Mas quanto a pessoa mais ganhar dinheiro, mais insatisfeita ela fica. Porque dinheiro não completa o homem. Olha o jovem rico aqui. O jovem rico tinha tudo para ser feliz, mas estava insatisfeito. Tanto que ele se chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer para que eu possa herdar a vida eterna? Ou seja, estava faltando alguma coisa nele. Ele não estava satisfeito. Irmão, tem um pecado que os crentes estão cometendo muito nos dias de hoje, que é o pecado da insatisfação. Foi pregado não faz muito tempo sobre isso aqui. Pecado da insatisfação. Tem crente que não tem mais tempo de congregar porque está enrolado com tanta coisa, com tanto trabalho, com tanta dívida. Se envolveu com tanta coisa dessa terra, irmão. Ele não tem mais tempo para Deus porque ele nunca está satisfeito com o que possui. Irmão, o verdadeiro crente, Deus é a sua autossuficiência. Deus lhe completa, Deus lhe preenche. O verdadeiro crente, Deus preenche esse crente. Bendito seja o nome do Senhor. É melhor você, agora esse é um provérbio meu, é melhor você fazer uma refeição por dia, Deus sendo a totalidade do seu ser, do que você ter uma mesa farta e Deus não está presente na tua vida e na tua casa. O jovem tinha tudo, mas estava insatisfeito. Havia tentado guardar os mandamentos a vida toda. Se você abrir aí Mateus capítulo de número 19, depois a gente volta para Gálatas. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 16. O texto vai dizer: eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para herdar, conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda o que, irmãos? Mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo. Ele disse o quê? Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Irmão, este jovem rico, ele era rico, e desde a sua meninice ele estava tentando guardar os 10 mandamentos. Veja que Jesus não cita os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros que tem a ver com Deus, os seis com o próximo. Então,
isso significa que se Jesus não cita os 4 primeiros mandamentos, significa que ele já cumpria. Então Jesus cita os demais, faltando um deles só, que era o último: não cobiçarás. Então Jesus não cita não cobiçarás aqui. Se você observar no texto, ele vai dizer: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Faltou um aqui. Por quê? Era justamente a lei que ele quebrava. Ou seja, ele era avarento, ele era cobiçoso, ele amava o dinheiro, o Deus dele era o dinheiro. Então ele pergunta: o que me falta ainda? Veja que esse jovem não se olha no espelho da lei, né? Esses mandamentos o levaram a Cristo. O levaram a Cristo, porque se ele não conhecesse os 10 mandamentos, nem a Cristo ele iria. Os mandamentos o levaram a Cristo. Esse é um dos propósitos da lei: criar nos pecadores uma consciência de culpa e necessidade. Mas infelizmente este jovem não foi honesto ao se olhar no espelho da lei, pois lhe faltou guardar o último mandamento, que era: não cobiçarás. Está lá escrito: não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? O jumento do teu próximo, o boi do teu próximo, a terra do teu próximo, a mulher do teu próximo. Não cobiçarás. Ele era avarento. Ele achou que guardando os mandamentos ele poderia ser salvo, estava apto. Mas Jesus disse: te falta uma coisa. Ele guardava 9 mandamentos, mas não guardava o 10º. Ele era cobiçoso, ele cobiçava. Mas a lei que ele guardava o levou a Cristo. Ele se despediu de Jesus sem ter recebido a vida eterna. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele trata o pecado na sua raiz. Jesus trata o pecado na raiz. A lei no Antigo Testamento tratava o pecado com julgamento de morte, com 2 ou 3 testemunhas. Era levado perante o juiz, a pessoa era julgada, era designado a morte. Mas no tempo da graça, Jesus trata o pecado na raiz. É por isso que no tempo da graça Jesus não diz assim: não adulterarás. No tempo da graça Jesus diz assim: se você olhar com um pensamento impuro no coração, você já cometeu adultério. Por quê? Porque Jesus no tempo da graça trata o pecado na raiz. E o pecado desse jovem, a raiz era o dinheiro. E para ele ser liberto, ele tinha que vender tudo. Jesus disse: vá, venda tudo que você tem, reparta com os pobres, depois venha e me siga, e você terá um tesouro no reino dos céus. Ele quis? Não, porque ele tinha um outro Senhor. Só existe um Senhor na Bíblia que Jesus chama de Senhor além dele: é Mamon. Jesus disse assim: não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a 2 senhores. Só existe um ser na Bíblia que Deus chama de Senhor além dele: é o dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que quão dificilmente quem ama o dinheiro entrará no reino dos céus. Ele se despediu de Jesus sem ter recebido a vida eterna. No capítulo 4, Paulo ainda vai nos mostrar como devemos. Isso aqui é importante, irmão, preste atenção nisso. Paulo vai nos mostrar como devemos deixar de ser herdeiros criança. Diga comigo: herdeiro criança, para nos tornar herdeiros adultos. Paulo vai nos ensinar aqui, preste atenção nisso, como deixar de ser herdeiro criança. Deixa eu te falar uma coisa: você pega um filho seu, de 5, de 10, de 12, até de 15, até de 18 anos, e você dá a sua herança para ele, tudo que você trabalhou durante a vida toda. Você pega: meu filho, eu estava dormindo ontem à noite, acordei e descobri que eu vou dar metade do que eu tenho, meus bens, tudo para você agora. Você faz isso? Faz ou não? Faz ou não, irmãos? Agora eu te pergunto: Deus vai dar herança a filho criança? Deus vai dar coisas espirituais, responsabilidades espirituais, dons, compromisso a crentes meninos, herdeiros criança? Não vai, irmão. Então Paulo vai nos ensinar aqui a como deixar de ser herdeiro criança e ser herdeiro adulto. E como é que ele faz isso? Abra aí o capítulo 4. Ele faz isso usando
uma alegoria da história de Abraão, de Sara, de Agar e de Ismael. Paulo vai falar aqui uma alegoria, está no capítulo 5 e versículo de número eu falei 4, né? Capítulo 4 e a partir do versículo de número 21. Ele vai mostrar aqui, ensinar aqui aos irmãos da Galácia e também a nós, como deixar de ser herdeiro criança e ser herdeiro adulto. Então ele vai fazer uma alegoria da família de Abraão e da casa de Abraão. Eu vou correr aqui para nós ganhar tempo e não ser pesado. Abraão foi chamado por Deus para ir a Canaã com 75 anos de idade. Sim ou não? Isso está registrado na Bíblia, lá em Gênesis 12, 1 e 9. Deus chama a Abraão. Quando Deus chama a Abraão, Abraão tem 75 anos de idade. E qual é a promessa que Deus faz a Abraão? Deus promete a Abraão que ele dará muitos bens. É isso, irmão? Ele promete? Não. Deus promete a Abraão que lhe dará muitos descendentes. Não bens, descendentes. Deus diz para Abraão: Abraão, eu abençoarei a tua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não promete riqueza, apesar de Abraão ter sido um homem muito próspero e muito rico, mas Deus lhe promete descendentes. Descendentes. Porém, todo mundo sabe que Sara era estéril. Abraão tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65. Com 85 anos de idade, quantos anos, irmãos? 85, 10 anos depois, com 85 anos de idade, o filho prometido ainda não havia chegado. Capítulo 15 de Gênesis. Com 85 anos, Isaac ainda não tinha nascido, Sara ainda não tinha engravidado, o filho prometido ainda não tinha chegado. Então o que aconteceu? Sara, nós estudamos aqui domingo de manhã, Sara sugeriu que Abraão se casasse com Agar, tomasse uma segunda esposa. Era a lei do concubinato. Está registrado na Bíblia, na lei, organiza a lei do concubinato. Ele podia tomar uma concubina, a lei do concubinato. Apesar de nesse tempo não existir ainda a lei, não tinha lei, a lei só foi dada a Moisés 430 anos depois. Não tinha lei, mas tinha um costume. Então Sara pega a sua escrava Agar e dá ela como uma segunda esposa para Abraão. Nós estudamos aqui no domingo de manhã que ela tentou ajudar a Deus. Então o que acontece? Com 86 anos de idade de Abraão, Agar engravida e Sara fica com ciúmes. Por quê? Porque agora Abraão está cuidando de Agar, está cuidando da gravidez de Agar, e Sara está escanteada, e ela começa a ficar com ciúmes. Eu não vou ler o texto com vocês, que o tempo é pouco, mas a Bíblia diz que Sara começa a maltratar Agar, de forma que Agar foge. Ainda grávida, ela foge. E depois ela se encontra, um anjo do Senhor a encontra junto a um poço de Lahai, e pergunta para ela: Agar, para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha senhora Sara. E o anjo manda ela voltar. Volte e se submeta à sua senhora. O anjo manda Agar retornar. Então Sara começa a ficar com ciúmes. Ismael nasce. E quando Ismael nasce, o tempo passa, e agora aos 99 anos de idade, Deus fala a Abraão e lhe promete um filho que ele terá com Sara. Capítulo 17 do Gênesis. Deus diz a Abraão: a este tempo, ao tempo da vida, daqui a um ano, Sara dará à luz a um filho. Com 99 anos, Deus promete a Abraão que ele gerará um filho com Sara. Com Sara. Com 100 anos de idade, nasce Isaac. Quando Abraão tem 100 anos, Isaac nasce e Sara tem 90 anos. Todavia, preste atenção, com a chegada de Isaac cria um problema. Enquanto está só Ismael em casa, irmão, está tudo bem. Não, as brigas lá entre Agar e
e Sara, mas com o nascimento de Isaac, os problemas aumentam. Quando Isaac nasce, os problemas se potencializam. Com 103 anos de idade, quantos anos? 103 anos de idade, Abraão vai dar uma festa. A festa do desmame de Isaac. O menino judeu mamava até os 3 anos. Com 103 anos de idade, eu quase imitava Isaac. Minha mãe disse que eu mamei 2 anos. Com 103 anos, quando o menino do oriental ia ser desmamado, dava-se uma festa. E Abraão vai dar uma festa, porque as crianças desmamavam aos 3 anos. Só que durante a festa, Ismael agora está com 14 anos. E agora começa a zombar de Isaac. Com 14 anos, Ismael, que foi gerado de Agar, dentro da casa de Abraão e da casa de Sara, começa, como diz lá no Nordeste, a implicar com Isaac. O filho da escrava começou a implicar com o filho da promessa. Implicar com Isaac, zombar de Isaac. Vamos ver aí, Gênesis 21. Gênesis capítulo de número 21. Gênesis capítulo de número 21, versículo 1 a seguir. Diz aqui, ó. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Cresceu o menino, já se passou 14 anos, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Por que zombava? Porque ele, Ismael, era o primogênito de Abraão, com Agar. Então ele zombou do filho do herdeiro. Começou a zombar, começou a criar conflito dentro da casa de Abraão. E não só a zombar de Isaque, mas começou também a perturbar a paz do lar de Abraão, tirar a paz. Nós falamos aqui de manhã que não tem coisa pior do que uma pessoa não ter paz e tirar a paz das pessoas. Veja que ele começa a perturbar a paz no lar. Capítulo 21, versículo de número 21. Eu li até qual? Até o 10, né? Eu acho que eu coloquei a referência errada aqui. Ele começou a perturbar a paz do lar. Eu vou explicar por quê. Ele começou a casar com as filhas da terra. Se você achar aí, pode me ajudar. E aquelas filhas da terra, aquelas mulheres da terra de Canaã, eram mulheres ímpias, mulheres que não serviam ao Deus de Abraão. E a Bíblia Sagrada diz que essas mulheres começaram a causar angústia no coração de Abraão e no coração de Sara. Então o que é que acontece aqui? Só existe uma solução que custaria muito caro. Agar e seu filho deveriam ser mandados embora. Agar e seu filho deveriam ser mandados embora. Diz o texto aqui no versículo de número 10. E disse, e viu Sara, que é o filho de Agar, versículo 9, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu má esta palavra aos olhos de Abraão por causa de seu filho.
deita fora, manda embora. Sara disse aqui, você pode até achar e pensar que é egoísmo de Sara, mas a Bíblia vai explicar. Sara disse: ó Abraão, vem cá, essa escrava com seu filho pode mandar embora, porque o filho da escrava não herdará com o meu filho. Filho legítimo, o herdeiro legítimo da família de Abraão. E o coração de Abraão, irmão, ficou partido. Abraão não queria fazer isso, Abraão não queria mandar, mas Deus mandou. Olha o versículo de número 12. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque é em Isaque que será chamado a sua descendência. Deus fala para Abraão: Abraão, manda embora, faça tudo quanto Sara está dizendo, porque não é o filho da escrava que vai herdar. Quem vai herdar é o filho teu com Sara, a tua esposa legítima. Então veja bem, vou fazer a aplicação para nós orar. Abraão e suas duas esposas e seus dois filhos representam certas realidades espirituais e lições importantes. Vamos começar pelos filhos primeiro. Vamos começar pelos filhos. Primeiro, Ismael e Isaque. Ismael foi gerado de quem, irmão? Da carne, Agar, de uma escrava. Foi gerado fora do plano de Deus, do projeto de Deus. Agar, ou melhor, Sara interferiu no projeto de Deus e agora está sofrendo as consequências de tentar ajudar Deus. Ismael não foi o filho da promessa, não foi o filho projetado. Ismael aqui, ele ilustra as obras da carne, enquanto que Isaque representa as obras do Espírito. Ou seja, Ismael e Isaque ilustram nossos dois nascimentos, o físico e o espiritual. O físico que nos torna pecadores. Jesus falou assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque já teve o primeiro nascimento da carne. O que é nascido da carne é carne. Ismael, você quando nasceu do seu pai e sua mãe, você era um Ismael, gerado na carne, gerado nos desejos da carne. Sim, e fazia as coisas da carne. Isaque era o filho da promessa, portanto representa o nosso nascimento espiritual. O espiritual que nos torna filhos de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que a Bíblia é perfeita. Talvez você não entenda, muitas das vezes não compreende a forma simbólica, alegórica que ela escreve, mas é isso que o texto que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando que Ismael representa o seu primeiro nascimento, o nascimento da carne. O que é nascido da carne é carne. E Isaque representa o nosso segundo nascimento, que é o nascimento espiritual em Cristo Jesus. Isaque ilustra, representa, tipifica o cristão em vários aspectos. Primeiro, vamos avaliar aqui Isaque. Primeiro, é filho da promessa. Isaque é filho da promessa. Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Quando todas as circunstâncias pareciam o contrário, Deus vai lá e cumpre a promessa. Isaque é filho da promessa. Você viu, ouviu, prestou atenção no último versículo que eu li no texto devocional? Os filhos de Abraão são aqueles que são da fé. Os filhos de Abraão, Paulo vai escrever aos Gálatas, aos Romanos, vai dizer que não são aqueles que foram gerados na carne, ou seja, os judeus que ainda não aceitaram Jesus e não querem Jesus. Paulo vai escrever dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão é aqueles que servem a Deus pela fé. Ou seja, você pode até não ter nascido israelita na nação judia, mas se você serve a Deus pela fé nós somos os filhos verdadeiros de Abraão. Então Isaque é filho da promessa. Segundo, nasceu do poder de Deus.
nasceu do poder de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que o novo nascimento não é produzido pela vontade humana, nem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas nasce pela vontade de Deus. Nenhum que está aqui esta noite tem poder de converter o outro, de converter o pecador. Você pode pregar, você pode falar, mas você não tem poder de converter ninguém. Mas se o poder de Deus entrar na vida desta pessoa, não tem homem que suporte este poder, porque ele é transformado pelo poder de Deus. Isaac é filho da promessa, nasceu do poder de Deus, nasceu de Abraão, o pai da fé, e de Sara, que representa a graça. Porque se Abraão representa a fé, Sara representa a graça. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então Sara aqui representa a graça. Segundo, quando Isaac nasceu, trouxe alegria. Por isso que o nome dele significa riso. Quando ele nasceu, ele trouxe alegria. Então o que significa? Significa que a salvação é uma experiência de alegria. A salvação é uma experiência de alegria. Se você se converteu de verdade, você sabe o que eu estou dizendo. No dia que você aceitou Jesus, você estava perdido, não tinha Jesus. No dia que você entendeu o plano da salvação, foi a coisa mais importante que aconteceu na tua vida. Pelo menos para mim foi. A coisa mais importante da minha vida foi o dia em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A minha salvação trouxe alegria, uma experiência de alegria. Eu posso passar por luta, passar por prova, passar por tribulação, mas nada disso pode arrancar a alegria da salvação que existe em minha alma. Bendito seja o nome de Jesus. Então ele trouxe alegria, a salvação traz alegria. Terceiro, ele cresceu e foi desmamado. Diga comigo, cresceu e foi desmamado. Aquilo que eu disse, o capítulo 4 do texto que eu lembro, Deus ensina a como deixarmos de ser herdeiro criança para ser herdeiro adulto. Isaac nasceu, mas ele passou a vida toda sendo criança? Não, ele cresceu e depois foi desmamado. O que isso significa? A salvação é o começo, mas não é o fim. Depois de você nascer de novo, você precisa crescer. Fala aí para o irmão que está do seu lado, cresça, irmão. Cresça. Você precisa ser desmamado. Tem pessoas que a vida inteira a gente tem que ficar dando mamadeira para ele na igreja. Mamadeira espiritual, é claro, metaforicamente falando. Isaac nasceu, mas depois foi desmamado. Ou seja, ele cresceu, mas depois ele nasceu, mas depois foi desmamado. A salvação é o começo, mas não é o fim. Nós temos que atingir a maturidade espiritual, nós temos que crescer, nos desenvolver. É como eu disse, você nunca vai repartir uma herança para um filho que não tem capacidade de administrá-la. Tem que se tornar herdeiro adulto. Deus nunca vai confiar coisa de valor a um filho que não cresce. E não cresce por quê? Porque Deus não quer que cresça? Não, é porque você não quer crescer. Pelo tempo de crente, pelo tempo de cristão, pelo tempo que você ouve a palavra, era para você ser muito mais maduro do que é hoje. Paulo, quando vai escrever os Hebreus, ele fala isto. O escritor aos Hebreus, eu queria vos trazer uma revelação mais profunda, mas eu não posso. Pelo tempo de crente, vocês ainda são meninos. Então tem que nascer, mas tem que crescer. Por isso que Isaac tipifica isso. Quando ele nasce e ele é desmamado, ele tipifica e mostra que a salvação é o começo, mas não é o fim. Quarto, ele foi perseguido. Quando foi ser desmamado, Ismael começou a zombar dele, a rir dele. Ismael aqui representa a carne. O que a Bíblia diz? Volta lá para Gálatas. O que a Bíblia diz? No capítulo de número 5 e versículo de número 17. O que a Bíblia diz? Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ismael é símbolo da carne.
começou a perseguir aquele que nasceu da promessa. Então Isaac foi perseguido. Todo crente que quer servir a Deus direito, ele vai ser perseguido. Se você é um crente Alain Delon, a geração mais nova não sabe o que é isso não. Você é um crente de qualquer maneira, meu irmão. Um dia, eu já falei aqui, um dia chegou um crente para mim. Ele nasceu na igreja, cresceu na igreja, se criou na igreja. Aí eu passando uma luta tremenda, eu e a irmã Liduína, a gente sofrendo uma luta, uma prova. Arnaldo, você passa luta demais, Arnaldo. Eu tenho 30 anos de crente, nunca passei luta na minha vida. Tem crente que é assim, nunca passa luta, mas também não é crente que presta. Tente servir a Deus direito. Tente ser fiel. Tente ser obediente. Tente praticar as disciplinas espirituais. Esses dias um irmão me falou: pastor Arnaldo, sabe por que eu estou mais quieto no meu canto? Porque toda vez que eu me levanto para fazer alguma coisa para Deus, as lutas começam. Eu falei para ele: meu filho, se você deixar de fazer as coisas para Deus, porque as lutas começam, você vai pagar o preço a Deus do mesmo jeito. Porque você está enterrando o teu talento, por causa das lutas que vem. Não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E no dia da prestação de conta, Deus vai te chamar de servo mau e infiel, que pegou o que eu te dei e enterrou, quando deveria pelo menos ter dado aos banqueiros para me entregar com juros. Mas é melhor você se levantar para fazer alguma coisa para Deus, e o inferno se levantar, e você passar por luta e passar por prova, mas fazer a vontade de Deus, e depois ouvir dele: servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. Você acha que o diabo vai perseguir, vai ter luta para crente que não faz nada, irmão? Você acha que o diabo está preocupado com o crente que não faz nada na igreja? Que ele vai e volta, só senta, só vive no bem bom, nos deleites da vida, só nos prazeres da vida. Ele não quer compromisso com as coisas de Deus, está pensando só nas coisas dessa terra, só em bem. O diabo está preocupado com um crente desse. Você não é uma ameaça a ele, meu irmão. Você não é uma ameaça. O diabo está olhando para um crente desse, um crente que não faz nada, que não tem compromisso com Deus, que não quer fazer as coisas para Deus porque tem medo das lutas. O diabo está olhando e falando: isso aí mesmo já é uma árvore sem fruto. Um dia Deus vai cortar mesmo, então não vou nem mexer com ele, vou mexer com quem está me atrapalhando. Esses dias um irmão me disse: pastor, eu estou lá no trabalho, só eu sou de crente. O povo, pastor, mas que luta. O povo me persegue, o povo fala de mim, o povo... Eu falei: meu irmão, é assim mesmo. Aonde você for, se você for crente e você for luz, Ismael vai te perseguir. Além de você ter uma luta interior da carne, as trevas vai perseguir quem é luz. Pode ter certeza disso. Foi perseguido, causou problemas para Isaac. Assim como a nossa velha natureza também nos coloca em dificuldades. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Ismael só começou a criar problemas em casa depois que Isaac nasceu. Você já percebeu isso? Quando você não conhecia Jesus, e você não sabia o que era pecado, você fazia as coisas e não achava que era pecado. Aí depois que você aceitou Jesus, aí tem um negocinho aí em você, que você luta com ele todo dia. Só você sabe, você não conta para ninguém. Tem uns que é os olhos, tem outros que é os ouvidos, tem outros que é a mão, tem outros que é o pé. E não adianta dizer que não é não, que Deus está vendo, Ele sabe. Porque Ismael está causando problema, quer causar dificuldade. Ele só começou a criar dificuldade e problema depois que Isaac nasceu. Vemos na casa de Abraão alguns conflitos que os cristãos sofrem. Agar em oposição a Sara, ou seja, a lei em oposição à graça. Ismael em oposição a Isaac, ou seja, a carne versus o espírito. Já olhamos os filhos, vamos olhar agora as esposas. Agar era a segunda esposa de Abraão. Depois da escola dominical, um irmão veio aqui.
Pastor, o senhor ensinou aí e tal, mas como é que o senhor sabe que não era com H mesmo que Deus queria que Abraão tivesse um filho? Aí eu perguntei para ele assim, né? Porque tem que perguntar, e a pergunta tem que ser com outra. Eu digo, então me diga, quando Deus chamou Abraão, quem era casado com ele? Quando Deus chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, quem era casado com Abraão? Sara. Então como é que Deus vai chamar um casal e vai incluir uma mulher que não tem nada a ver? Quando Deus chamou Abraão, Deus também chamou Sara. Então quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus também fez a promessa a Sara. Agar era a segunda esposa porque houve uma intervenção ali. Mas Deus, quando Deus começa com Abraão e Sara, e não com Abraão e Agar. Deus começa com a graça e não com a lei. Porque a graça no Antigo Testamento, ela se manifesta, não como no tempo da graça que nós já entendemos melhor, mas não existia nem lei quando Deus chamou Abraão. Não existia lei. Então Sara é um tipo de graça. Deus começa com a graça e não com a lei. Gênesis 12, a promessa foi feita a Abraão antes da lei existir. Agar era uma escrava, Sara era uma mulher livre. Agar, por sua vez, era serva, e mesmo tendo gerado um filho, continuou sendo escrava. Agar não deveria ter dado à luz a um filho. O filho que Agar gerou só causou o que, irmão? Causou o que, igreja? Problemas. Eu já disse isso aqui por quê? Porque todo filho que eu, você, o crente gerar na carne, esse filho vai te dar problema. Toda decisão que você tomar na carne, toda posição que você tomar na carne, toda ação que você agir na carne, você vai gerar filhos que não deveria gerar, que não deveria ter gerado, que não deveria ter produzido. Agar não deveria ter dado à luz um filho. O casamento de Abraão com Agar foi fora da vontade de Deus. Uma decisão resultante da impaciência e da incredulidade. Eles não tiveram paciência para esperar a promessa, e não tiveram fé, acreditar que Deus poderia fazer. Eu conheci pessoas aqui na igreja, irmão, que era crente, bem crente firme, queria fazer a obra de Deus, se envolveram em relacionamentos, e muitos deles até nós avisamos: não se envolve com fulano de tal não, você vai ter problema. Hoje não cultua mais, não congrega mais, não tem compromisso com a igreja, porque a pessoa quer se apressar, ela não sabe ter paciência e nem fé. É duas coisas que nós precisamos aprender a esperar. Não importa se Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Se Deus prometeu, Deus fez Abraão. Deus tem poder para renovar Abraão, tem poder para renovar Sara. Deus tem poder. Não tome atitudes baseadas na impaciência. Deus não vai fazer, então eu vou fazer. Deus não abre a porta, então eu vou abrir. Você vai se quebrar todo, vai quebrar a cara, vai se arrepender, vai se arrebentar, vai gerar filhos na carne que vai te dar problema. Eles tiveram um filho fora da vontade de Deus, uma decisão resultante da impaciência e da incredulidade. Agar tentava fazer o que só Sara poderia fazer. Só Sara poderia fazer. Ela era a esposa legítima, a promessa era para ela. Então Agar começou a fazer o que só Sara podia fazer, e por isso fracassou. A lei não pode dar vida, nem justiça, nem dom espiritual, nem herança. Isaac era o herdeiro de Abraão, e Agar deu à luz a um escravo. É por isso que Deus disse para ela lá, irmão, quando eu não entendi a Bíblia, quando eu li esse texto, a Bíblia diz lá que Abraão, eu falei isso aqui domingo de manhã, quando Abraão chama Agar, Deus diz assim: Abraão, ouça tudo quanto Sara te mandou. Não tenha medo, não te pareça mal aos seus olhos, porque o filho da escrava não herdará com o filho da promessa. Aí Abraão chama Sara e dá uma botijinha de água e uns pedaços de pão. Irmão, quando eu não entendia isso aqui que eu estou ministrando para vocês, essa alegoria, eu fiquei revoltado com Abraão.
E revoltado, eu digo, como é que pode um homem rico como Abraão vai mandar a concubina embora, manda só com uma botija de água e um pedaço de pão? Por que não deu um rebanho de cabra, um rebanho de ovelhas, alguma coisa para ele sobreviver no caminho e começar a vida? Mas você vai entender por quê. Veja bem, uma das mães, Agar, foi expulsa. Não, melhor, Agar deu à luz um escravo. Gênesis 16 e 12 diz que Ismael, Gênesis 16 e 2 diz que Ismael era como um jumento selvagem. Mesmo sendo escravo, ninguém podia domá-lo. É a carne, irmão. Ninguém consegue domar a carne se não for o espírito, se o espírito não prevalecer. Ele era como um jumento selvagem. A velha natureza está em guerra contra Deus. Eu falei com vocês. Agar foi expulsa. Não havia espaço na mesma casa para Sara, Isaque e Ismael. Não havia espaço na mesma casa para Sara, Ismael e Isaque. Uma das mães de seu filho tinha que ser mandado embora. E qual tinha? Qual seria? O filho da promessa, a graça, ou o filho da escrava e a carne? Por isso que Paulo usa essa alegoria. Uma mãe com filho tinha mandado embora. Por quê? Porque é impossível a lei e a graça, a carne e o espírito entrar em acordo e conviverem. Não tem como, irmão, me perdoa a sinceridade, mas se você é um crente carnal, que vive fazendo as coisas da carne, não tem como a carne e o espírito fazer acordo. O espírito luta contra a carne contra o espírito, e um se opõe ao outro, e aquele a quem você alimentar mais é este que vai prevalecer. Eu já contei aqui para vocês o exemplo de um lobo que estava vendo as ovelhas pastar e disse: é tão bonito ser ovelha, eu quero ser ovelha. Só que lobo come carne e ovelha come capim. Então o lobo pegou a veste de uma ovelha, se transvestiu de ovelha e ficou no meio do rebanho. Primeiro dia a ovelha só comendo capim e o lobo nada, que o lobo come carne. Segundo dia as ovelhas capim e o lobo nada. Terceiro dia o lobo já estava, como diz no Nordeste, uma tripa engolindo a outra. Ou seja, já estava morrendo de fome, não sabia o que fazer. Essas ovelhas só comem capim, eu não dou conta de comer capim. Lobo não come, irmão, capim, lobo só come carne. Aí um dia de noite, no terceiro dia à noite, o lobo se disfarçou, deixou a vestinha lá, foi caçar, caçou uma caça, comeu, vestiu a roupa, só que quando vestiu estava toda suja de sangue. Porque carne é carne, meu irmão. Carne é carne. É impossível a lei e a graça, a carne e o espírito entrar em acordo e conviverem. É impossível. Eu sou crente, pastor, mas eu bebo umas coisinhas aí, pastor, mas eu sou crente. Não, irmão. Não. Eu sou crente, pastor, eu ainda fumo uns baseadozinhos aí. Sim, mas Jesus vai te libertar. Você pode ficar firme que Jesus vai te libertar. Pastor, eu sou crente, mas de vez em quando eu pulo a cerca. Então Jesus vai ter que dar um jeito de aumentar essa cerca aí. Porque a graça e a carne e a lei não podem viver de acordo, irmão. Foi um rompimento permanente. Onde é que você acha na Bíblia que Agar casou de novo? Você acha? Casou? Quando Abraão mandou Agar embora, a carne, com seu filho, Agar não casou novamente. Deus não deu a lei a nenhuma outra nação, ou povo, ou igreja. Foi mandado embora. Agar com seu filho. Como Isaque, nós cristãos somos filhos da promessa pela graça. A lei e a velha natureza tentam nos perseguir e nos manter escravos. Então diga comigo assim: eu só tenho 3 opções. Não, melhor isso aí, é pouca fala para muita gente. Diga: eu só tenho 3 opções. Nesse caso aqui você só tem 3 opções. Primeiro, podemos tentar mudá-la. Você consegue mudar a sua natureza, meu irmão? Consegue? Não.
Não consegue. Você pode tentar, você pode fazer o que quiser, você não consegue. Então essa opção está descartada. Segundo, podemos tentar fazer um acordo com isto, mas Deus se agrada disso? Então, terceira opção, podemos expulsá-la. Tem crente tentando fazer um acordo com a carne, tentando enganar sua consciência, mas não adianta, irmão. Não adianta. Tem que mandar Agar embora. Diga aí pro irmão, manda Agar embora, meu irmão, com Ismael. Quando convidamos Agar e Ismael para viver com Sara e Isaac, presta atenção. Quando convidamos Agar e Ismael para viver com Sara, graça e Isaac, salvação, riso, estamos arranjando problemas. Combinar a lei e graça é uma tentativa impossível. Serve apenas para criar uma vida cristã frustrada e estéril. É por isso que uma pessoa que não desfruta nem das cores do mundo e nem das cores do Espírito, ela é infeliz na igreja. Por que nós temos pessoas infelizes na igreja, presbítero Arnaldo? Porque nós temos pessoas rabugentas, com a cara, pessoas que não têm graça, pessoas que não são contentes na igreja. Porque essas pessoas, elas tentam viver a vida no Espírito e tentam viver uma vida na carne, mas é impossível, irmão. Esse tipo de vida só causa problema, só vai te deixar estéril. Você vai ter 20, 30, 40 anos, mas não vai ter fruto, não vai ter filho, porque filho espiritual só é gerado na promessa. Deus só dá herança para filho da promessa. Deus só dá herança para filho adulto, para herdeiro adulto, para aquele que pega Agar, Ismael, a carne, e crucifica a carne, oh glória, e anda no Espírito, fazendo a vontade de Deus. Mas ao caminhar pela graça mediante a fé, somos conduzidos a uma vida cristã plena, através do Espírito Santo. Fique de pé comigo nesta noite. Vamos orar. A Bíblia é maravilhosa, irmão. A Bíblia é extraordinária. Presta atenção. Quando Agar e Ismael quiserem se infiltrar em sua vida, lance-os fora. Mande-os embora. Eu entendi porque Deus deu só um pão e uma botija de água. Porque metaforicamente Agar não morreu, né, Ismael? Mas era porque a carne tinha que morrer. Porque se a carne não morrer, o Espírito não prevalece. Por isso que Agar foi despedida só com uma botija de água e um pouquinho de pão. Porque o Espírito tem que ser alimentado mais do que a carne. Porque se você deixar Ismael prevalecer, Ismael vai causar problema na tua casa, na tua vida. Você vai ficar estéril, você não vai dar fruto. Você entende isso? Vou esperar você orar. Quem sabe nesta noite Deus está dizendo para alguém: manda Agar embora, manda Ismael embora, mata essa carne. Eu tenho planos na tua vida, eu tenho promessa na tua vida, mas não posso repartir herança para herdeiro criança. Eu preciso repartir herança para herdeiros adultos, porque o filho da escrava não pode herdar com o filho da promessa. Despede, manda embora. Que vantagem você vai ter, meu irmão? Pense comigo, enquanto você ora. Que vantagem você vai ter passar sua vida toda congregando numa igreja da carnalidade? E acalma o meu. Quando você olhar para o final da sua vida, quais frutos você verá? Porque você é orgulhoso, é soberbo. Você, eu sou assim mesmo, ninguém me muda, eu faço o que eu quero. Não, meu irmão, não é não. Você está decidindo fazer um acordo com a carne, não faça. Mande embora. Vou esperar você orar. Creio que tu és
estava dizendo aos Gálatas, Agar representa a Jerusalém da terra, mas Sara representa a Jerusalém do céu. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque muitas vezes os nossos trabalhos dão pouco resultado, porque são feitos na carne. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Me escutas quando mas manda Ismael embora. Crucifique a carne com suas cobiças. Oh, bendito seja o nome de Jesus.